aí no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Está fazendo a leitura aqui, irmãos, do versículo de número 1 até o versículo de número 16. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. Vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra muito conhecida pelos irmãos, que introduz aqui um personagem historicamente, mundialmente conhecido, que é Elias, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. Nós sabemos, irmãos, que na vida, nos tempos, não somente nesses tempos modernos, mas nos tempos antigos, sempre houve tempos bons, tempos ruins, momentos de bonança, momentos de fartura, momentos em que existia escassez, tanto de alimento como de água. Nós sabemos que a igreja passou também por momentos bons, momentos ruins na sua história. Ao longo do tempo, se nós olharmos para o passado, mais precisamente para o século XVI, nós vemos que o Papa da época, Leão X, ele instituiu as chamadas indulgências, que nada mais era do que a compra de perdão. Ele queria construir a Catedral de São Pedro em Roma e precisava de fundos, precisava de dinheiro para essa construção. O que ele fez? Começou a vender indulgências por todo o império. Isso garantia a quem comprasse essas indulgências, esse perdão, a vida eterna. Mas nós sabemos que a Escritura não diz nada sobre isso. A nossa salvação não pode ser comprada. Então um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, olhando essa situação, olhando para as Escrituras, vendo esse contexto no qual ele estava inserido, ele afixa 95 teses contra essas indulgências papais. No dia 31 de outubro
de 1517, dando início à Reforma Protestante. Essa igreja, as igrejas evangélicas, são fruto dessa reforma. Nós, graças a Deus, nós assim podemos ser abençoados por esse ato de coragem de Martinho Lutero. Lutero enfrentou tudo e todos para garantir que a verdade de Deus pudesse permanecer, e não a verdade dos homens. Num contexto muito semelhante, irmãos, onde parecia tudo arruinado, aparece esse homem, Elias, também. Qual que era o contexto desse homem? Nós sabemos que Israel viveu um período de 120 anos de um reino unificado, um só rei que governava todo o território israelita. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Só que após a morte do rei Salomão, com Roboão, seu filho, assumindo, por assim dizer, o lugar do seu pai, há uma divisão no reino. Jeroboão, filho de Nabate, ele fica com 10 tribos. Das 12 tribos de Israel, Jeroboão assume 10 tribos, e Roboão, filho de Salomão, fica com apenas 2 tribos para comandar, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Houve uma ruptura no reino. Agora você imagina, irmãos, um reino unificado, um reino onde havia uma suposta paz, uma suposta harmonia entre as pessoas. Agora já não era mais assim. 10 tribos já não tinha mais o mesmo pensamento das outras 2 tribos. Os relacionamentos interpessoais foram afetados com essa divisão do reino. Causou muitos males na nação. E qual foram os piores males que foram causados por essa divisão no reino? Infelizmente, o rei Jeroboão, que ficou com as 10 tribos, ele sabia que ele poderia perder o controle dessas 10 tribos. Por quê? O templo de adoração a Deus, o templo construído por Salomão, ficava no território comandado por Roboão, em Jerusalém. O que esse homem faz? Ele constrói 2 bezerros de ouro e constrói 2 templos de adoração pagã. Ele constitui isso, um em Betel, quase na fronteira com o reino do sul, ou o reino de Judá, e um em Dan, no extremo norte do país. Infelizmente, as pessoas acataram isso, foram após as suas ideias e se corromperam à idolatria. Se você ler o livro dos reis, que vai tratar mais precisamente sobre os reis do reino do norte, você vai ver que nenhum rei reinou bem. Todos os reis que reinaram no reino do norte se afastaram de Deus, se afastaram da lei de Deus. Eles seguiram o caminho de Jeroboão, eles seguiram após a idolatria. O que isso gerou? Gerou não somente uma divisão nos relacionamentos das pessoas, porque quem era do reino do norte já não via um irmão do reino do sul como uma pessoa tão agradável assim. Na política nós podemos ver isso hoje. Se você é de direita, infelizmente, as pessoas de direita veem uma pessoa de esquerda, já começa a condenar. De igual modo, uma de esquerda já começa a condenar uma pessoa de direita, só porque tem visões diferentes. Infelizmente, as coisas são assim. Não é coisa nova, isso é coisa muito antiga. A Escritura é quem fala isso. E também, irmãos, infelizmente houve uma ruptura no relacionamento com Deus. Como eu disse, como esse homem construiu 2 templos de adoração pagã, as pessoas do reino do norte abandonaram a Deus. O relacionamento com Deus foi rompido. Eles começaram a adorar esses ídolos, esses bezerros de ouro que o rei Jeroboão tinha mandado fazer. E houve também uma descaracterização do povo de Deus. O povo de Deus era conhecido por ser um povo monoteísta, ou seja, só tinha apenas um Deus. Agora não, eles tinham vários deuses. Houve uma descaracterização do povo de Deus. Mas assim, o que parecia que não podia piorar, como diz um político famoso, né? Pior do que está não fica, mas fica sim. A história vai dizer isso. Nós vemos que Acabe, ele consegue piorar ainda mais a situação. É nesse momento que aparece Elias, quando Acabe, que reinava no reino do norte, nesse reino corrompido pela idolatria, ele aparece, ele assume o lugar de seu pai, Omri,
e ele assume o reinado do Reino do Norte. E aqui, irmãos, quem tem a sua Bíblia aberta, no capítulo de número 16, vai dizer assim, versículo 29: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, como eu já disse para os irmãos, ele conseguiu piorar ainda mais a situação. Não é que ele foi um rei ruim, é que ele foi o pior de todos. Ele conseguiu ser o pior de todos. 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Presta atenção nisso aqui, irmãos. O casamento do rei Acabe com essa mulher famosa, Jezabel, não era um casamento assim, sei lá, esse homem estava passeando por um reino distante, ele olhou, viu aquela mulher bonita, nossa, me apaixonei por ela, vou casar com ela. Não, não é isso, irmãos. Como ela era filha de rei, geralmente os reis, os príncipes tinham o costume de assumir casamento com pessoas de outras nações, para conseguir com isso aliados, para não precisar entrar numa guerra com aquele país. Olha, se o filho do rei é casado com a filha do rei da outra nação, por que eles vão guerrear? Acabe queria com isso um reino pacífico, e ele pensou que tomando casamento com essa mulher ele conseguiria isso. Mas essa mulher conduziu o coração do rei à idolatria, a adorar Baal. Baal, para quem não sabe, é considerado o rei, o deus da fertilidade, o deus que mandava as chuvas. Os sidônios acreditavam que era Baal quem mandava as chuvas, as tempestades, que era Baal quem fertilizava a terra. Eles não confiavam em Deus, eles confiavam em Baal. E infelizmente o rei Acabe, ele se volta para Baal e não para Deus, para o Deus de Israel, para o verdadeiro Deus. Verso de número 33. Também Acabe fez um poste-ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, irmãos, se você for pensar no contexto religioso, no contexto político, o reino do norte era completamente entregue à destruição. Os reis que reinaram no reino do norte não estavam nem aí para Deus. Acabe é prova disso. É nesse contexto, diante dessa situação que aparece Elias. Elias o tesbita, como vai dizer aqui no capítulo de número 17. Tisbe era a cidade onde esse homem vivia. Ele era dos moradores de Gileade. Ele se apresenta até Acabe. Ele vai até diante do rei. Ele não gera um amotinamento na nação. Ele não fala, olha, esse rei está cometendo uma injustiça, vamos todos nós ali se levantar contra ele. Pelo contrário, ele vai até o rei Acabe, verso de número 1 do capítulo de número 17, e diz: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãos, o que esse profeta ele diz é algo que o povo de Deus já sabia há muito tempo. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 11, Moisés vai dizer assim, Deus, por meio de Moisés, vai dizer assim, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvia, e servais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua mercê, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. O que Elias está fazendo aqui diante do rei é aplicando essa palavra, já que as pessoas estavam se voltando para os deuses pagãos, no caso Baal e Azerá, que era também conhecida como a deusa da fortuna, já que o povo de Deus havia abandonado a Deus, então o próprio Deus, ele envia o seu profeta Elias, da cidade de Tisbe, para pronunciar o juízo de Deus. Não são meras palavras de homens, ele estava apenas
recitando aquilo que o próprio Deus já havia dito há muito tempo atrás. O que Deus disse? Por meio de Moisés: o dia que vocês me abandonarem e servirem a outros deuses, eu fecho os céus. E não somente isso, irmãos, mas por meio desse juízo, Deus queria colocar o povo à prova. Pensa no seguinte: já que Baal era visto como o Deus que trazia as chuvas e Azerá como a deusa que propiciava a fortuna, a riqueza, se essas pessoas de fato confiavam nesse Deus, se esse Deus era um Deus de verdade, se Baal e Azerá eram um Deus de verdade, então eles que mandassem a chuva, então eles que mandassem a provisão para esse povo. Deus fecha os céus e mostra para essa nação, para esse povo, que Baal, que Azerá, que os demais deuses do panteão antigo não são nada, são meras criações humanas, são meros desvios humanos. Mas também, irmãos, se nós formos continuar aqui, versículo de número 2 do capítulo de número 17 vai dizer assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Agora, irmãos, analisa o seguinte: Elias, ele é um dos remanescentes, um dos últimos profetas de verdade de Deus que sobrou nesse território. A maioria das pessoas já tinham se corrompido. É tanto que no capítulo de número 19, quando ele olha para todo esse cenário e Deus aparece para ele, ele fala: Senhor, as pessoas se corromperam, as pessoas se corromperam. Versículo de número... Perdão, irmãos. No capítulo de número 19 é que Elias vai dizer isso. Quando ele vê que as pessoas se corromperam, ele acha que ele é o último, ele é o remanescente último, de tão perdida que a nação se encontrava. Mas o próprio Deus vai falar para ele que conservou 7.000 pessoas que não dobraram seu joelho perante Baal. Mas aos olhos de Elias, a corrupção geral da nação era tamanha que ele pensava que ele era o único, tamanha era a corrupção do povo. Aqui, irmãos, com isso, Deus não somente tira a provisão diária, o sustento diário, tira as chuvas, tira a produção da terra, mas também Deus ele retira a sua própria palavra do meio do povo. Quando Deus diz: Elias, se retira, sai do meio desse povo, Deus está tirando o último remanescente fiel que tinha coragem de pregar a verdadeira palavra. Deus tira a própria palavra do meio do seu povo. Qual que é o pior juízo que Deus pode fazer com uma nação, com um povo? É retirar a sua palavra, é entregar as pessoas às suas próprias vontades, entregar as pessoas aos seus próprios desejos. A pior coisa que Deus pode dizer para alguém é: seja feita a tua vontade. Já que é isso que as pessoas queriam, já que eles queriam servir a Baal, já que eles queriam servir a Azerá, Deus estava falando: tudo bem, seja feita a vossa vontade. Deus entrega à nação, o reino do norte, e os demais reinos também foram afetados, como nós vamos ver daqui a pouco. Deus entrega essas pessoas aos desejos dos seus próprios corações. Deus começa a exercer juízo com essa nação. Mas o profeta Elias, diferente da nação, ele é sustentado. Verso de número 4 do capítulo de número 17: beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Já parou para imaginar isso, irmãos? Um corvo, uma ave de porte pequeno, sustentar um homem? O máximo que nós conseguimos imaginar e ver nos documentários do Discovery Channel, Animal Planet, as aves, os animais caçando, buscando alimento para si e para os seus filhotes. Agora você imagina, um corvo, como eu já disse, uma ave de porte pequeno, sustentar a si mesmo e a um homem. Isso aqui não pode ser outra coisa, não ser um milagre da parte de Deus, ou a graça de Deus. Em meio ao caos, Deus sustenta os seus servos. Amém.
em meio ao caos, Deus supre a necessidade do seu povo, daqueles que são fiéis a Ele. Verso de número 7: mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E aqui começa, por assim dizer, uma coisa inusitada. Deus manda o seu profeta, o seu servo, sair da sua nação e ir para uma nação vizinha, Sarepta em Sidom, que ficava a mais ou menos 120 quilômetros de onde Elias estava, dessa torrente de Querite. Se Elias ele andasse aí numa média de 4 km por hora, aí, que é o que as pessoas costumam caminhar, se ele caminhasse durante 10 horas por dia, ele demoraria 3 dias para fazer esse trajeto de a pé. 3 dias. Deus fala para ele, verso de número 8: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Irmãos, agora você imagina a fé desse homem. Geralmente aqui nessa época, não é que nem hoje, que as mulheres viúvas são amparadas pelo governo, muitas recebem pensão dos seus maridos. Nessa época não era assim, irmãos. Se a mulher fosse viúva e ela não tivesse filho, essa mulher estava fadada à morte. Se o filho fosse pequeno, essa mulher estava fadada à morte. Agora, se o filho fosse grande, era obrigação do filho sustentar a mãe viúva, porque as mulheres não tinham por costume trabalhar nessa época. Deus manda o seu servo Elias ir até a casa de uma mulher num reino distante, numa nação vizinha, para ser sustentado por uma mulher viúva. Verso de número 10: então ele se levantou e foi a Sarepta. A fé desse homem. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Agora você imagina, irmãos, essa mulher nunca viu o cara na vida, o cara já chega pedindo água. O que essa mulher deve ter pensado? Sabe que esse cara está na onde? Que não chove há tanto tempo. O cara me pede água, eu vou dar água, ele já quer comida também. Não tem nem chuva para regar a terra, tem nem chuva para produzir, para a terra produzir, para gerar alimento, e ele, além de querer água que nem tem, quer comida também. Mas o verso 12 vai dizer: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Uma resposta educada dessa mulher. E presta também atenção, irmãos, como vive o Senhor teu Deus. Essa mulher, ela também era uma adoradora de Baal, porque Baal era o Deus dessa nação, o rei dele chamava Etbaal. Essa mulher não adorava ao Deus de Israel, o Deus de Elias ainda não era o Deus dela. Ela vai dizer: há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Essa era a única certeza que essa mulher tinha, irmãos, que ela ia fazer aquele último pouquinho de comida ali, ia morrer. Essa mulher estava fadada à destruição. Ela e seu filho não tinham mais o que fazer. Eles iam morrer, iam comer e iam morrer. Verso 13: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traz-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. 2 coisas eu quero observar aqui, irmãos, com vocês. A primeira é que, como eu já disse aqui para os irmãos, o cara veio de fora pedindo comida, pedindo água, pedindo comida. A mulher falou para ele que não tinha nada, que o pouco que tinha ela ia preparar para ela e para o filho dela, que eles iam morrer, que não tinham mais o que fazer. E ele fala para ela: não temas. Como que alguém não vai temer numa situação dessa? Imagine você numa situação dessa, com seus filhos pequenos, saber que o pouco que você tem ali na despensa é aquilo ali e acabou, não tem mais o que fazer. Elias diz para ela: não temas. Mas o que me surpreende não é só esse não temas, é o que ele pede para ela. Ele fala:
vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim. Poxa, essa mulher podia pensar, mas eu não falei que eu não tenho nada, ainda esse pouco que eu tenho, você quer que eu faça um pouco para você primeiro ainda? Mas ela obedece a palavra do profeta, e vai continuar o texto dizendo, o profeta Elias faz uma promessa para essa mulher, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 15, foi ela, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Essa mulher deu a primazia ao profeta, ou seja, ela deu a primazia do pouco que ela tinha para Deus, e Deus assim se compadeceu dela, se compadeceu do seu filho, se compadeceu do seu profeta. Deus prova com isso, irmãos, que Ele não faz acepção de pessoas. Deus cuida do justo e cuida do injusto. Se dos versículos de 1 do capítulo de número 17 até o versículo de número 7 nós vemos Deus cuidando do teu servo, que é Elias, aqui nós vemos do versículo de número 8 até o versículo de número 16, Deus cuidando de pessoas que nem o serviam. Deus se compadeceu dessa mulher, Deus se compadeceu do filho dela. Deus proveu o necessário para que essa mulher e seu filho se mantivessem vivos. Verso de número 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Olha que milagre, irmãos, que milagre. Imagine essa mulher e agora lá preparar aquele pouco de azeite, aquele pouco de farinha, comer, no outro dia ela vai lá, está lá de novo, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Assim como Deus supriu a necessidade do seu povo quando saiu da terra do Egito, que todo dia Deus mandava o maná, só na sexta-feira que Deus ele provinha o dobro para que as pessoas não saíssem no sábado, mas a quantidade exata para que eles comessem cada dia, Deus propiciava para aquelas pessoas. Também fez na vida dessa mulher, também fez na vida do seu profeta que é Elias, também faz na nossa vida. Deus ele supre as nossas necessidades. Então, irmãos, diante dessa palavra eu quero trazer algumas aplicações para nós. A primeira, como eu já venho dizendo, é que Deus supre as nossas necessidades. O próprio Deus garantiu o pão de cada dia de Elias, da viúva e seu filho. Em nossa vida não é diferente. Irmãos, se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele é fiel para isso. Ele é fiel para isso. Ele não nos vai dar luxo para que nós venhamos esbanjar. Eu quero ler aqui Mateus capítulo de número 6, que as palavras do Senhor Jesus deixam muito claro isso. Mateus 6, versículo de número 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, o próprio Senhor Jesus, Ele diz para aqueles que os seguem, para os seus discípulos, para os seus seguidores, para nós, para que nós não venhamos a ficar preocupados com essas coisas. Deus vai prover para nós, ainda que nós não conseguimos entender. Você acha que Elias entendeu isso aqui? Quando um corvo trazia comida para ele? Você acha que essa mulher entendeu isso aqui? Quando todo dia ela ia lá, só tinha um pouquinho de comida, ela fazia aquele pouquinho, no outro dia a mesma coisa. Você acha que eles conseguiam conceber na mente isso? Claro que não, irmãos. O milagre de Deus ele não precisa ser entendido, ele precisa ser vivido. E essas pessoas viveram o milagre de Deus. Eles depositaram a sua confiança na palavra de Deus, no Deus que fez a promessa, e Deus assim supriu a necessidade do seu povo. E não é diferente na nossa vida. A segunda aplicação que eu trago é que Deus muda destinos. A única certeza que a viúva e seu filho tinham era comer o último punhado de farinha e azeite e morrer. Mas Deus mudou a situação daquela família. Irmão, se Deus fez isso na vida dessa mulher e de seu filho, se Deus fez isso na vida de Elias, você acha que Deus não pode mudar a situação, a nossa situação? Aquilo que nós muitas vezes pensamos assim, não vai dar certo, já era, eu acho que não tem mais solução.
O único que pode fazer isso não é você, não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, não é seus planos, mas é o próprio Deus. De maneira assim, sobrenatural, Ele pode fazer os seus milagres acontecerem na nossa vida. Foi assim na vida dessas pessoas e é também na nossa. E a segunda e última, aliás, a terceira, perdão, é uma reflexão que eu trago para os irmãos, que os irmãos venham meditar. O que essa viúva fez previamente para merecer o cuidado de Deus? Imagine comigo, irmãos, uma mulher adoradora de Baal, uma mulher que não servia ao Deus de Israel, como eu já disse aqui. Quando Elias chega até lá, ela fala o seu Deus, ela não fala o meu Deus ou o nosso Deus. O que essa mulher fez previamente para receber o cuidado de Deus? Nada. O que ela fez da vida dela foi só transgredir a lei de Deus. Ela vivia como se Deus nem existisse. Para ela o Deus de verdade era Baal. Para ela quem supria as necessidades dela era Baal. Para ela quem cuidava dela era Baal, era Azelá. Essa mulher não fez nada de bom para receber a graça de Deus. E o que nós fizemos para receber a graça de Deus? Ninguém fez nada de bom, irmãos. O nome graça já diz tudo, favor e merecido. Ninguém fez nada de bom para receber o cuidado de Deus. Eu não fiz nada de bom para receber o cuidado de Deus. Desde o meu nascimento, desde o nosso nascimento, o próprio Davi vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos pecadores, nós já nascemos transgressores da lei de Deus. Nada que você possa pensar: nossa, isso aqui, que bom, olha, eu consegui cumprir a minha meta, Deus vai me abençoar. Não é por isso que Deus vai te abençoar. Tudo que Deus faz é por graça. Deus nos salvou, nos chamou por graça, um favor imerecido. Ninguém fez nada de bom para agradar a Deus. O que nós só fizemos foi só pecar, foi só transgredir, mas Deus se compadeceu de nós. Deus nos redimiu, Deus nos salvou, Deus supre as nossas necessidades diárias. E glória a Deus por isso. Essa é a palavra que eu trago para os irmãos. Que os irmãos venham meditar. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e retorno ao trabalho para o presbítero Marcos. Amém. Graças a Deus. Convido os irmãos mais uma vez se colocarmos de pé, para orar, nós estamos encerrando essa noite. Nós somos gratos a Deus por essa palavra, que Deus falou no nosso coração.